Olá a todos. Esse vídeo ele é produto de atividade da terceira semana do módulo Fundamentos da Educação Digital, do curso Especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital ofertada pela UFRB. Bem, o que é que pede essa atividade? Essa atividade ela sugeriu que lêssemos o capítulo 2 do livro de Preti, intitulado Bases Teóricas em Construção na EAD, e com isso a gente teria que fazer esse vídeo escolhendo uma das abordagens para que a gente pudesse se aprofundar. Bem, ele começa falando sobre a visão que temos na EAD nos dias de hoje. Uma dessas é mostrar que a educação à distância não é o oposto da educação na sala de aula. Esse é um dos desafios que a gente tem, né? O fato de estar à distância em sala de aula, a gente pode, não necessariamente a questão da distância física, a gente pode aplicar inclusive as mesmas metodologias de sala de aula à distância. Então, o fato da distância física não é bem um fator limitante para torná-las desiguais. Tem uma citação de Machado, feita por Oliveira, no próprio capítulo, que ele fala que somente há educação no contexto da proximidade. Essa proximidade ela não necessariamente é física, né, geográfica. Essa aproximação ela pode ser ideológica, afetiva, conceitual. E aí talvez isso explique um pouco do boom dos youtubers, por exemplo, onde a gente vê canais de professores de história, de matemática, que fazem muito mais sucesso do que aquele modelo tradicional de sala de aula. Então tem vários seguidores ali que se identificam com a linguagem que a pessoa usa, se identifica com aquelas outras pessoas que assistem ao canal, né? Então essa questão da distância ela acaba sendo minimizada porque tem essa aproximação ideológica, afetiva, conceitual, enfim. E para se aprofundar um pouquinho mais, a gente vai tratar das bases epistemológicas da educação, que são os caminhos já trilhados na história da humanidade. E aí a gente aqui, logicamente, não vai falar de todos. O autor ele cita 3. O primeiro deles, o empirismo, ele parte do pressuposto que existem leis da natureza que determinam o comportamento dos fenômenos e que ela é cíclica e imutável, como uma engrenagem. Ou seja, é toda amarradinha, né? Bem hierárquica, onde alguém despeja o conteúdo ali, você não faz nenhuma crítica sobre aquele conteúdo, você simplesmente assimila. A mente humana vai assimilando as experiências e preenchendo o seu vazio, ou seja, essa informação ela precisa fazer algum sentido na cabeça da pessoa. E uma relação que se faz isso é com as caixas de Skinner, né? Aqueles experimentos onde se colocavam ratos dentro da caixa e o rato, acidentalmente ou não, ele apertava o botão ali e despejava-se comida. Então se a gente pudesse fazer uma pergunta filosófica, né, para o rato, de onde vem o alimento, ele vai, na cabeça dele, ele vai dizer que o alimento vem daquele botão vermelhinho que ele apertou ali, né? Então, o campo da subjetividade ele não existe no empirismo, é mais pelo campo prático mesmo, das sensações, das vivências do indivíduo. Então, o professor aí e a instituição são detentores da verdade, e o aluno é sujeito passivo. O segundo deles é o inatismo. Ao contrário do empirismo, ele está sustentado na razão. É através dela que se descobre os princípios que regem o universo. O homem, ao nascer, é agraciado por Deus por ideias inatas. Então, daí vem o nome inatismo, né? Como se a pessoa já nascesse com um conjunto de ideias ali, que elas só precisam ser desenvolvidas, fomentadas pelo professor, né? O aluno ali é uma sementinha em potencial que só precisa de um estímulo para que essas ideias cresçam aí. O conhecimento é fruto dessas ideias e não da experiência. Então o aluno não é fruto daquele meio, daquelas vivências que ele tem, né? Talvez um exemplo clássico que a gente tem do inatismo é do filme Karate Kid, onde o mestre Miyagi a gente vê que ele não ensina um golpe sequer de karatê a Daniel San, mas que Daniel San acaba virando um grande lutador, ganhando tudo lá. Mas a gente vê que esse conhecimento ele é passado todo através de parábolas e ensino de valores, né? Então, de certa forma, Daniel San já era um grande lutador em potencial, só precisava ser despertado aquilo ali, que por ele só ele já desenvolveria essas potencialidades, né? E por último, o interacionismo. Essa terceira visão, ela meio que vem para quebrar a dualidade que existia entre as duas outras, né? O interacionismo ela já diz que o aluno sim é fruto do meio. A partir dele é que surgiu o construtivismo, e aí vem toda essa questão de pegar um assunto e fazer toda a problematização dele, de acordo com as vivências do indivíduo, da coletividade, né, do ambiente que ele está.
e as pessoas que o cercam. Um exemplo claro também que assemelha isso é a maiêutica socrática. A gente vê na República de Platão, por exemplo, onde tem os diálogos socráticos falando sobre o que é justiça. Só que em momento nenhum chega para dar o conceito de justiça. Então, através daqueles diálogos ali, o indivíduo ele vai sendo conduzido a formar seu conceito de justiça. E isso é meio que o parir, o conhecimento que se fala, né? O maiêutica é justamente isso, a comparação com a parteira, que na verdade a parteira não faz o parto. Quem faz o parto é a própria mãe. A parteira está ali porque ela é uma pessoa que tem essas experiências, ela vai conduzir aquele momento ali. E aí a gente termina a nossa atividade. Ainda não estou ambientalizado com esse formato de vídeo, de apresentação falada, mas espero que tenha ficado legal. Obrigado.